Nós iremos passar a palavra ao pastor Joyce. Para quem não o conhece, a sua origem é venezuelana. Ele está conosco, juntamente com toda a sua família, desde janeiro deste ano. É um prazer grande para nós ter recebido essa família e a pessoa do pastor Antônio Joyce, um homem de Deus, temente, que tem buscado, diante do propósito de Deus, fazer com que a sua palavra seja assim vivida. E vamos passar a palavra para ele. O nosso desejo é que o prezado irmão, prezado amigo, permaneçam com o mesmo espírito de adoração e de reverência, bem como aquele que está a nos ouvir, pela internet, possa também estar atento àquilo que Deus há de nos falar ainda mais. Então, vamos passar a palavra ao pastor e que Deus, mais uma vez, possa usá-lo. Deus abençoe, pastor. Boa noite, amada igreja. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los a estar em pé e buscar na sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Vamos ler uns 2 versículos aí. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. É uma honra para mim pregar a palavra do Senhor nessa congregação, onde estão os santos do Senhor. Amém, irmão? Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Amém. Oremos. Amado Deus, louvamos teu santo nome, glorificamos teu nome mais uma vez e agradecemos pela presença do teu povo na tua casa. Agradecemos esta oportunidade de poder me dirigir a esse povo e falar a tua palavra, que eu creio que tu colocaste no meu coração. Permite que teu Espírito Santo possa falar as nossas vidas, Senhor, que enquanto nós estejamos falando a tua palavra, o Senhor possa trabalhar, edificando e transformando vidas através dela, Pai amado. Deixamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos esse texto aqui de Tiago, mas eu não vou ficar somente, não me vou abster somente nesse texto, mas vamos andar pela Bíblia toda e vamos falar alguns exemplos importantes sobre o tema da pregação. Hoje eu quero falar sobre como as provações, as aflições, os sofrimentos da vida, da nossa caminhada cristã, nos ajudam em nossas vidas. E eu penso que as provações, momentos difíceis, aflições, o sofrimento mesmo, eles
sempre chegam quando a gente não espera. E, na verdade, nenhum de nós esperamos o sofrimento. Nenhum de nós quer o sofrimento, a provação para as nossas vidas. É uma coisa que a gente não quer na sua vida. Se uma pessoa diz, eu gosto de ser provado, eu gosto de sofrer, eu acho que não existe uma pessoa que realmente diga, eu quero sofrer, eu gosto de sofrer, eu gosto de passar por provações. Eu não creio que exista uma pessoa. E essas situações chegam às nossas vidas em momentos que a gente nunca espera. E vem nos surpreender. Geralmente vem essas provações, as aflições, vêm a transformar o curso da nossa vida. Vem a transformar a visão que nós temos sobre todas as coisas. Elas transformam mesmo nossas vidas, mudam nossa maneira de pensar e os nossos pensamentos. Então, sempre a provação pode significar a arma mais poderosa que o mal tem contra a vida do cristão. Porque nos momentos das provações, chega a pergunta, por que um Deus bom, por que um Deus que nos ama, e que hoje de manhã nós estivemos escutando uma mensagem sobre como Deus nos ama desde a eternidade, e tudo que Deus fez pelas nossas vidas, manifestando esse amor por nós. Foi maravilhoso saber como Deus nos ama tanto. E como um Deus que nos ama dessa maneira, de tal maneira, como a Bíblia diz, pode permitir que aconteçam coisas erradas nas nossas vidas, como por exemplo, perda de um familiar. É uma situação, irmão, que a gente fica sempre sem resposta, sem saber como agir. As enfermidades, as doenças, situações difíceis, a gente fica sem jeito diante dessas coisas. E é muito duro. Então, o mal vem nesse momento a fazer-nos duvidar de se realmente Deus nos ama, de se realmente Deus está conosco. Porque se Deus, sendo bom, está conosco, como Ele permite alguma coisa assim que aconteça nas nossas vidas? Então, a Bíblia nos responde, em Romanos capítulo 8, no versículo 28, a Bíblia nos ensina que Deus ajuda e todas as coisas cooperam para aqueles que amam Deus. Então, o sofrimento, mesmo sendo mal, mesmo sendo difícil, mesmo trilhando nossas vidas, o sofrimento é uma ferramenta que Deus utiliza para trabalhar nas nossas vidas e formar o nosso caráter. Então, vem se tornar uma coisa que, em definitiva, deixa um bom resultado. E como isso que Deus faz nesse processo de provação nas nossas vidas, deixa um bom resultado, então coopera também para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o sofrimento vem se tornar uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Quizás o instrumento o mais cortante, o mais afiado de Deus. A provação, a aflição, o sofrimento, quizás seja a ferramenta mais afiada na oficina que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas. Mas quando Deus tem que utilizar essa ferramenta, Ele vai utilizá-la. É como quando... Eu lembro que quando Joyce Daniel, eu levava ele para tomar... no crescimento dele, ele adoecia constantemente. Sempre a gente levava ele para o médico. E ele tinha terror de ser furado de ser furado, né, para tirar o sangue dele e fazer alguma coisa. E ele tentava se apoiar em mim. Ele tentava se apoiar. Se me ver me dizer, pai, me salva. É a mensagem que ele mandava, me salva, me ajuda. Porque ele não entendia que era uma coisa boa que estava acontecendo. Mesmo quando doía, ia ter um resultado. E ele tentava se refugiar em mim. Como se eu pudesse salvar ele nesse momento que ele estava desesperado. E resulta que eu não salvava ele da forma como ele queria. Mas eu pegava ele nas mãos fortemente e ajudava o médico a furar ele. Então ele me via assim como uma cara de, pai, eu estou te pedindo ajuda e tu está me entregando diante do médico. Ele ficava assim como meio decepcionado de mim, né?
E é o que acontece nas nossas vidas. Às vezes, o mesmo Jesus falou uma vez: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice assim que eu tome dele, mas seja feita a tua vontade e não minha vontade. Então nós vemos, às vezes nós agimos dessa maneira. Mas se Deus tem que utilizar essa ferramenta em algum momento das nossas vidas, Ele vai utilizá-las. Porque o propósito dele é formar-nos para a eternidade, é formar nosso caráter e nossas vidas, e Ele vai utilizar as ferramentas que Ele precisa utilizar para, ao final de tudo, formar-nos e obter das nossas vidas um bom resultado e provar-nos como se prova o ouro. O ouro se prova com fogo e a prata também. Então, o texto que nós estamos lendo aqui, o apóstolo Tiago nos chama para nós refletirmos, a sentir alegria quando somos sometidos a diversas provações. E veja que ele não fala de uma prova só, ele fala que sejamos sometidos a diversas provações. Nós, na vida cristã, devemos entender, amados, que as provações vão formar parte de toda a nossa caminhada cristã. Vão formar parte, porque cada prova te leva a um nível, cada prova te leva a um patamar de fé, cada prova te leva a um patamar de resistência. Então, durante a vida, a nossa caminhada cristã, os anos que for, Deus vai utilizar a provação, Deus vai utilizar as aflições para trabalhar nossas vidas. Mas Ele nos ensina e nos alienta que nós possamos ter gozo quando estejamos em diversas tentações. Mas Ele diz assim: sabendo que a prova produz paciência. Quando nós sabemos que o resultado da aprovação, então nós ficamos já mais tranquilos. Hoje em dia, quando nós levamos o Joyce para o médico, ele entende que é pelo seu bem, e mesmo que ele não goste da experiência, ele fica tranquilo porque sabe que é para seu bem-estar. Então nós vemos como, em esse exemplo que eu estou colocando, ele tem evoluído desde que foi sometido, desde que ele foi crescendo, e hoje em dia ele aceita esse procedimento doloroso porque sabe que é para seu bem. Então, quando nós entendemos que essa paciência produz um resultado, essa aprovação produz um resultado, então nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, porque sabemos que vai ter um resultado. Então, por se tratar de um processo, todo processo produz um fruto. Todo processo produz um fruto. É como a semente, ela passa por um processo e ela vai produzir um fruto. Então as provações nunca vão ser infrutíferas. No princípio, é possível que a gente não entenda, que a gente fique até questionando Deus. Mas depois, quando a gente se solta nas mãos de Deus, deixando Deus trabalhar, ela vai trazer muito fruto para as nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, nos ensina que as tribulações trazem perseverança, e que a perseverança produz experiência, e a experiência a sua vez produz esperança. Então, quando eu sou sometido à prova, a prova em mim gera uma esperança gloriosa. Então, esse processo, amados, vão formar parte de nossa caminhada cristã. Sempre vamos passar por isso, até que Deus consiga produzir em nós maturidade. Mas é importante também nós sabermos que, como se trata de um processo, diante de Deus tem um início e um fim. Cada prova, para formar algum aspecto da nossa vida, ela vai ter um início e vai ter um fim. Não toda a vida eu vou ser provado da mesma maneira. As provações que a gente passa, elas têm um fim, têm um período de caducidade, elas vão terminar um dia. E já dissemos que ela gera esperança. Você tem que começar a provação com essa esperança de que vai ter um fim, e não vai ser a vida toda. Cada processo vai ter um começo e um fim, dependendo também da forma como nós reagirmos diante dessa provação.
enquanto o meu caráter é mais forte, enquanto eu sou mais orgulhoso, enquanto eu sou mais duro, enquanto eu sou mais difícil de me humilhar, Deus vai trabalhar mais forte na minha vida. Entenda isso. Deus se empenhou em produzir um bom resultado. Deus se empenhou em que Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar essa obra. E nada vai impedir Deus terminar a obra que Ele começou nas nossas vidas. Ele já se empenhou em produzir caráter. Ele já se empenhou em preparar você para a eternidade. Ele já se empenhou em fazer de você um instrumento nas suas mãos. Ele já se empenhou em produzir de você uma semente que dê muito fruto. Então, enquanto mais duro seja você, mais duro vai ser o processo de Deus na sua vida, até Deus alcançar o seu propósito em você e em mim. Depende de nós como reagirmos diante dessas provações. Depende de nós se nós atrapalhamos o mover de Deus. Se nós deixamos Deus trabalhar, a provação vai durar o tempo que Deus determinou. Você não parou para pensar que às vezes, amados, às vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, por que a mesma coisa de novo? Mas por que de novo? É simples, você não passou o teste. E você vai ser submetido de novo a essa mesma provação, até Deus alcançar o propósito. A Bíblia, amados, está cheia de exemplos de como Deus utilizou as tribulações, as provas, o sofrimento para trabalhar tanto na vida do seu povo em geral, como trabalhar a vida dos seus servos de maneira individual. Vamos ver alguns exemplos desse. Em Êxodo, no capítulo 2, nos ensina o seguinte: o povo de Deus tinha ido por intermédio de José, que também foi submetido num processo bastante longo, difícil. Esse jovem José, ele foi lá no Egito. A família de José tinha ido morar lá. E durante esse processo, a família de José, as tribos, elas se fortaleceram. Mas chegou um momento que veio outro rei, outro faraó que não conhecia a nação de Israel, nem também conhecia o Deus de Israel. E dado que o povo tinha começado a se multiplicar na terra, eles começaram a afligir o povo, apertar, a colocar o trabalho. O que eles faziam, eles começaram a dobrar o trabalho. Então começaram a oprimir o povo de Deus. A nação de Israel começou a ser oprimida. Eles faziam os tijolos, eles proporcionavam os materiais para fazer os tijolos. Aí eles disseram: não, vamos deixar que eles agora busquem o material para fazer os tijolos e vamos dobrar o trabalho em aflição. E a provação foi passando de um nível mais apertado, até chegar um momento que a perseguição foi tanta que começaram a matar os filhos menores de 2 anos. Até a morte. A perseguição chegou até a morte dos meninos, das crianças. E a Bíblia nos ensina que a nação de Israel chorou e foi muito, muito apertada, muito aflita. Até que um dia diz a palavra de Deus que Deus olhou com os olhos de Deus a sua nação que chorava. E a Bíblia diz que Deus olhou, escutou a oração, o gemido do povo e atentou para a sua condição. Então nós vemos aqui como esses momentos difíceis na vida da nação de Israel, sempre Deus ouvia a oração, olhava ao seu povo e atentava para a condição do povo. Então isso nos ensina a nós que Deus nos ouve durante as tribulações, que durante as provas, dificuldades, coisas da vida, Deus nos ouve. Ele nos vê, ouve e também Ele atenta para a nossa condição. Ele sabe quem somos nós, Ele se lembra de nós, Ele se lembra que nós somos pó, que temos fraquezas, debilidades e que nós precisamos muito dEle. Então durante a provação, amado, Deus não se esquece de você nem de mim. Deus utilizou as provas, mas Ele não deixou durante o processo de tribulação. Você não está só. Deus está com você. Deus está com seu povo.
seja qual for a prova, seja uma prova forte, seja qual for, Deus está conosco. Então, Deus vai utilizar essa ferramenta constantemente. No livro de Isaías, no capítulo 45, a parte B, veja, esse texto eu li, é muito lindo, mas a parte B desse versículo diz assim, que porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Se nós trazemos esse versículo para o que nós estamos falando, nós não podemos dizer a Deus a forma como nós vamos ser provados. Eu não posso dizer a Deus, Deus, não me prove assim, ou não me prove dessa maneira, ou não faça isso, porque Ele é o Criador de todo, irmão. Ele é soberano. Ele sabe as áreas de nossas vidas que devem ser ajustadas. Ele sabe aonde Ele tem que trabalhar, aonde Ele tem que ajustar, aonde Ele tem que soltar, aonde Ele tem que modelar, para alcançar o propósito que Ele já se propôs no seu coração. Então nós não podemos dizer, não, Senhor, dessa maneira não, outra vez não. Eu não posso dizer para o olheiro o que faz. Aqui diz que não pode, porque Ele é soberano. E isso é outro ensino que a prova nos deixa. Nos deixa um ensino importante de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Que a gente não se manda só, irmão. Nós temos um dono e é Deus. E Ele é soberano sobre as nossas vidas. E as provações nos ensinam isso. Que nós dependemos dEle. Então, nós só temos que aceitar a vontade de Deus. E esperar, sabendo que essa provação vai produzir paciência e perseverança. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nós vemos como o apóstolo Pedro falando às pessoas que estavam expatriados, dispersos em várias regiões de Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Estou lendo aí. Eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nessa escolha, nessa eleição que Deus fez na eternidade, nisso exultais, embora no presente, disse, nós somos eleitos na eternidade, Deus escolheu, pronto. Ele disse, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por diversas provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele diz que nós nos gozamos, nos alegramos por tudo que Deus fez na eternidade, mas isso não tira a possibilidade de que no tempo presente, mesmo que seja por um tempo determinado, sejamos provados. Nós gozamos na esperança da glória do Senhor, mas isso não tira a possibilidade de sermos provados, de sermos atribulados por meio das tribulações. Mas ele diz, se for necessário por um tempo, já dissemos que tem um tempo determinado para cada provação nas nossas vidas. Então, nós vemos mais uma vez que o apóstolo está dando uma palavra de consolo para quem? Para uma pessoa que estava na comodidade da sua casa. O apóstolo Pedro está dando uma palavra de fôlego para pessoas que estavam dispersas. E a dispersão naquele tempo não era qualquer coisa. Era perseguições, era tribulações. Então ele está dizendo, nós nos gozamos na esperança da glória do Senhor, mas é necessário que sejamos provados, atribulados, contristados por diversas provações. Então ele fala para o povo ter esperança, sabendo que a prova que estava acontecendo vai redundar em abundante fruto para a vida deles.
Então, a aprovação confirma o valor da nossa fé. Escutem uma coisa, amado. Deus não nos prova para Ele saber o resultado do que vai acontecer, porque Ele já sabe tudo. Deixa eu ver se meu filho lá aguenta a aprovação. Deus não age assim, não. Deus já sabe tudo de nós. Ele já sabe como nós vamos reagir diante das provações da vida. Ele nos conhece. Então Ele sabe tudo de nós. Ele já sabe o resultado. Então quando Deus nos prova, é para mostrarmos a nós mesmos quanto necessitamos de Deus. Quando a aprovação vem, tu entendes a grande necessidade que tu tens de Deus. Compreendes a grande necessidade de ter crescimento, a grande necessidade de ficar mais perto de Deus. É isso que te ensina a aprovação. Então Deus te prova não para Ele ver. Assim como eu lembro que lá tem muitas brigas de galo, né? E lá tem um ditado que diz assim: aí vai meu galo. Os galos brigando, aí vai meu galo, esse é meu galo. Quando o galo faz uma coisa aí que mata o outro galo, ele diz: esse é meu galo. É um ditado popular que tem lá. Então quando Deus nos prova, Ele não nos prova como se Ele ficasse se desfrutando e como se Ele estivesse apostando por nós. Não, irmão, Deus não age dessa maneira, porque Ele já sabe o resultado. Mas Ele quer nos colocar em perspectiva. Ele quer mostrar para mim quanto eu necessito dEle, quanto eu sou fraco, quanto eu realmente sou frágil. Então a aprovação é para me mostrar, para me colocar num espelho e dizer: filho, tu necessitas de mim. Tu necessitas do meu poder. Tu necessitas da minha glória na tua vida. Não é pela tua força, não é pela tua vontade. Você precisa de mim. Então a aprovação nos coloca num espelho para nós podermos ver a necessidade que temos de Deus. Vamos ver outro exemplo na vida de Jó. Capítulo 1 de Jó. Aliás, todo o livro de Jó, né, fala sobre uma aprovação do homem, grande homem de Deus, homem reto, separado da maldade, amante, temente de Deus e rico. Mas é um exemplo claro de confiança, de paciência, de espera no Deus dos meios das provações. Mas em Jó, capítulo 1, nós vemos um homem cheio de prosperidade, um homem cheio de honra, que recebeu 4 más notícias num dia só. Notícias que mudaram a vida dele para sempre. Jó, só num dia, irmãos, perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu todo quanto ele tinha. Jó viveu aquele dia mau do que fala Efésios capítulo 6. O dia mau. Veio 4 notícias ruins. Um dia gris, escuro. Mas aparentemente Jó não precisava, não necessitava, não é justo, né? Aparentemente o que estava acontecendo na vida de Jó. Mas uma coisa sim compreendeu Jó ao final da prova. Compreendeu o valor de um amigo. Compreendeu o valor de uma palavra oportuna no momento certo. Compreendeu o valor do silêncio. Os amigos ficaram 7 dias calados. Compreendeu o valor do silêncio. Compreendeu o mal que pode fazer uma palavra quando é só para acusar, como foi o caso dos seus amigos. Compreendeu o valor de uma esposa temente a Deus. Compreendeu o valor da saúde. E compreendeu o poder e a justiça de Deus. Será que antes da provação que viveu o Jó, ele sabia realmente, ele entendia a profundidade das coisas? Será que ele era entendido em todo? Mas a Bíblia nos ensina que Jó se sentava nas praças a aconselhar as pessoas. Era um homem que tinha muita moral. Um homem respeitado, não somente pelas suas riquezas, mas respeitado porque era um homem temente a Deus, que conhecia muitas coisas e muitos mistérios e explicava muitas coisas da vida para muitas pessoas. Era um exemplo. Mas a realidade
era que o Jó estava vendo Deus escuramente. E isso não é o que estou dizendo. Ele mesmo, na sua declaração no capítulo 42, ele assume uma posição de que ele realmente era um ignorante, que ele realmente não conhecia Deus. Jó, amados, diz que ele olhava e conhecia Deus só de ouvidas. Ele pensava que ele conhecia Deus, mas ele diz: agora meus olhos te veem claramente. A prova tira a venda dos teus olhos. A prova faz com que tu te sensibilices mais, com que tu vejas essas coisas mais claramente. Mas não é fácil ser sometido às provas, mas o resultado é bom. Então Jó olhava a Deus de uma maneira diferente. Ele tinha um conhecimento que ele tinha ouvido, quizás dos seus antepassados, não sei. Mas ele disse assim: de ouvidas te havia ouvido, e agora meus olhos te veem. Mas para isso ele teve que ser processado muito forte. Mas Deus sabia o resultado do que ia acontecer na vida de Jó. E como eu disse, Deus não nos prova para ele se sentir orgulhoso. Oh, esse é meu filho. Não, irmão. Deus não nos prova para se sentir orgulhoso. Senão para ele aclarar nossa visão ao respeito dele. Como conhecemos a Deus? Pela experiência dos outros ou pela nossa própria experiência? Como conhecemos a Deus? É importante conhecer a Deus pela sua palavra primeiramente, e também pela própria experiência, no meio das provações. Porque assim, quando você vai falar, Deus esteve comigo e Deus vai estar contigo, mas você está falando com conhecimento de causa, porque o mesmo Deus que socorreu você na provação vai socorrer a essa outra pessoa que você está aconselhando. Mas você está aconselhando claramente porque já você viveu, já você sentiu o acompanhamento de Deus ao longo da sua provação. E o resultado foi bom. E é isso que você vai passar para as pessoas. Então, Jó era um homem honrado, conselheiro, tinha moral. Mas ele não estava enxergando Deus da maneira correta. Então veja como a provação deu um resultado maravilhoso. A vida de Jó, amados, foi mudada de uma maneira poderosa. E uma maneira um exemplo que fica para nós até hoje. Quantos anos passaram? A tradição diz que os estudiosos, que o Jó é um dos livros mais antigos. Imagine, e até hoje se fala desse homem, porque Deus não esquece. Então siga sendo um exemplo para as nossas vidas. E ele reagiu da maneira correta. Quizá nos primeiros dias ele sentiu muito desconforto, ele não entendia a fonte dessa aprovação. Mas depois disso, Jó foi muito prosperado mesmo, amado. Jó foi um homem muito prosperado. Então veja, depois dessa aprovação, a Bíblia não registra que Jó foi provado algumas outras vezes, mas é possível que tenha sido provado. Mas uma coisa sim é clara: Jó já tinha um conhecimento do Senhor mais claro, mais amplo, mais apurado de Deus. Ele disse: agora meus olhos te veem. Agora ele podia ver a Deus, o Deus da experiência, de sentir nas madrugadas, na solidão. Ele veio Deus acudir no seu socorro. Então Deus chegou na vida dele e mudou. E Jó já tinha uma claridade. Agora, por que Jó no princípio ficou com tanto desconforto? Porque não entendia. O não entender a fonte das nossas provações nos faz ficar um pouquinho perdido. Então é importante saber a origem das nossas tentações. As provações, o sofrimento, tem muitas fontes. E nós temos que saber se realmente é Deus que nos está provando, ou o que eu estou passando na minha vida é por conta das minhas más decisões. Às vezes nós tomamos decisões muito no momento de angústia, decisões levadas pela emoção, decisões levadas pela necessidade, decisões levadas pelo momento ou pela influência de outros aspectos, e não chamamos Deus para tomar, para fazer parte dessa decisão que eu estou tomando. Quando eu estou no meio da prova, então eu digo: Deus me está provando. Não é que Deus te está provando, meu filho, é que você entrou numa provação e arranjou um problema para o futuro. Por exemplo, temos um jovem que toma uma decisão com uma jovem, por exemplo, não cristã. Isso aí é arranjar um problema para o futuro. Isso aí.
já dá para ver que vai ser um conflito no futuro. Então essa fonte dessa aprovação não provém de Deus, mas das nossas más decisões. E às vezes nós temos que ter cuidado para não atribuir a Deus coisas que não pertencem a Deus. Mas uma coisa eu sim sei, amado: seja qual for a origem, a fonte da tentação, da provação, do sofrimento, Deus vai estar contigo. Deus iria estar conosco. Ele disse: estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, é muito fácil culpar a Deus no meio das provações. É muito fácil culpar a Deus. E nós temos que nos cuidar disso. As trevas avançam hacia levar-nos e pressionarmos para nós negar a Deus no meio das provações. Mas nós temos que ter cuidado e ser como o apóstolo diz: tende gozo quando estejam sometidos a diversas provações, sabendo que essa provação vai ter um resultado de produzir paciência, perseverança e fruto abundante nas nossas vidas. Então, mesmo diante de coisas que a gente não sabe por que acontece, como eu disse no princípio, a morte de um familiar, um momento difícil da vida, nós não sabemos por que acontece isso. A gente não sabe explicar muitas vezes por que pessoas justas passam por esses momentos. Mas quando vemos na Bíblia esses exemplos, nós percebemos que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então, saber que Deus está conosco no meio das provas, como João disse: eu sei que meu Redentor vive, vai fazer muita diferença entre as pessoas que temos a Deus nas nossas vidas, como reagirmos diante das provações, e das pessoas que não têm a Deus. Tem que ter uma diferença. Quando nós, como filhos de Deus, somos provados, como reagimos diante das dificuldades da vida, tem que ter uma diferença com relação às pessoas que não têm a Deus. E muitas vezes nós agimos de uma maneira mais, às vezes, descontrolada, que até muitas pessoas que não têm a Deus nas suas vidas. Então é importante nós sabermos que a provação, as provas, o sofrimento, eles nos ensinam uma coisa. E vamos falar de algumas coisas que ele nos deixa. As provações, como eu disse no princípio, elas nos ensinam que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que Ele que governa nossas vidas. As provações, amados, elas trazem fruto abundante, não somente para nós. Quantas pessoas estavam de olho na vida de Jó, esperando a ver o que acontecia, na expectativa de se Deus realmente iria chegar no socorro ou se não iria chegar. Então todas as pessoas que são testemunhas das nossas provações, todas as pessoas que ficam olhando quando vem momentos de dificuldade, elas são evangelizadas através da sua forma de reagir diante da provação. Elas são ensinadas, elas dizem: como essa pessoa aconteceu isso e isso na sua vida e ainda está firme, porque demonstra para eles que você tem uma esperança gloriosa. Quando você é provado, não somente você, amado, você pensa que é você, mas tem muitas pessoas de olho na sua vida, que quando você reage de uma maneira positiva, deixando Deus trabalhar na sua vida e ver ao final o resultado, eles vão ser convencidos e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e muitas pessoas vão ser testemunhas da glória de Deus manifestada em ti. Essa forma Deus faz. Então você praticamente evangeliza as pessoas quando você é provado. E às vezes nós pensamos: ninguém me entende, sou eu que estou entendendo, sou eu que eu estou nesse momento. Não, amado, não é assim. As provações nos ensinam quanto nós somos fracos. E nos ensinam que sem Deus não somos nada. Nada, amados. A Bíblia nos diz que separados de Deus, nada podemos fazer. E nada é nada. Mesmo conseguindo um império, construindo impérios na vida, sem Deus, separados de Deus, nada pode fazer. Tudo que nós conseguirmos fora da vontade de Deus, para Deus não representa nada. Se for fora dele, do seu caminho, ele diz: separado de mim, nada pode fazer. Mas eu consegui ter 5 empresas, 4 carros, 3 carros. Para Deus isso não é nada. Ele diz que sem mim nada podeis fazer.
Então as provas nos ensinam que se ele não somos nada, amados. E o apóstolo Paulo diz que ele se gloriava nas fraquezas. Hoje de manhã o pastor Marcelo falava um pouco disso. Eu já tinha na minha mensagem. E ele se gloriava nas fraquezas. E ele dizia que quando ele era débil, então aí é que realmente ele era forte. Mas como é isso que quando era débil realmente era forte? Porque o apóstolo mesmo afirma no capítulo 12 de Coríntios que quando ele é fraco, quando ele é débil e reconhece sua fraqueza, a Bíblia diz que o poder de Deus repousava sobre ele. Ele diz: quando eu sou fraco, então aí é que eu realmente sou forte. Mas como é isso? Porque quando eu sou fraco, o poder de Deus repousa sobre mim. Mas quando você acha que pode pela sua própria força, Deus diz: você não me chamou para esse momento difícil, eu fico na expectativa. Ele vai ficar te ajudando. Mas quando você diz: Senhor, eu sou fraco, eu preciso de ti, aí Deus aparece e o poder do Espírito Santo repousa em você e você se torna uma pessoa realmente forte. Mas não pela sua força, mas sim pela força de Deus agindo em você. E no capítulo 1, versículo 18, na frente dos livros dos Efésios, diz que esse poder é o mesmo poder que agiu em Jesus levantando dos mortos. Então não é qualquer poder, é um poder que te mantém de pé diante das dificuldades da vida. Um poder que te mantém em pé, amados. Então, quando o apóstolo Paulo foi provado, que foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz ele, me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Imagine chegar a esse nível, irmão. Sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. E no capítulo 11, versículo 30... se em alguma coisa tenho que gloriar-me, o farei na minha debilidade e na minha fraqueza. É importante nós reconhecermos que somos fracos, para que venha o poder de Deus agir nas nossas vidas. As provas revelam a fidelidade que nós temos a Deus. As provas revelam quão realmente eu sou fiel a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, por exemplo, do apóstolo Pedro, Jesus falou para ele: Pedro, o Satanás me pediu para te provar. Tem uma palavra em espanhol que se chama zarandear. Zarandear é passar o trigo por uma peneira. Não sei como é essa palavra aqui. Mas me pediu para te zarandear como se zarandeia o trigo. Mas eu roguei a Deus para que não falte tua fé. Aí Pedro diz: Senhor, eu não te negarei. Eu não te negarei, Senhor. E como eu disse, já Deus sabe o resultado. Eu não te negarei. O que foi o que disse Jesus? Antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. O galo cantou uma vez só, né? Mas ele negou 3 vezes. Antes de que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, se é possível, até com a própria morte, eu vou contigo lá. E o Senhor diz: eu só estou rogando a Deus para que não falte a tua fé. No meio das provas necessitamos a fé. Então, Pedro estava seguro nesse momento histórico da sua vida que ele iria ter coragem. Mas quando Pedro, amado, se enfrentou à perseguição, olha, ele viu Jesus sendo perseguido, açoitado, Jesus sendo maltratado, levado a um juízo injusto. Quando Jesus disse isso para ele estava em outro momento da sua vida, que ele pensou que ele iria mesmo suportar. E Jesus disse: não, o galo vai cantar e tu vai me negar 3 vezes. Ele já sabia tudo. Agora, chegou um momento crítico. Chegou o momento da aprovação, que Jesus já tinha falado para ele. E que foi o que ele fez? Quando ele negou a última vez a Jesus, o galo cantou, e diz a Bíblia que ele lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Porque Deus já tinha revelado que ele iria ser débil, fraco, no meio da aprovação. Ele se viu num ambiente, amado, que gerou tanto medo na vida de Pedro, que fez com que ele negasse a Jesus. Mas, escutem, Deus mostrou para ele
para Pedro quanto Pedro necessitava de Jesus. Então, as provas nos revelam que realmente nós somos fracos, que mesmo nós pensando que vamos agir, nós somos fracos. Mas Ele ora para que não falte nossa fé. É importante que não falte a fé no meio da provação. Então, a provação nos ensina a olhar além do físico. Nos ensina a olhar para Deus, para a eternidade. Nos ensina que saber que temos uma esperança em Deus, que nossa esperança não está nos homens, mas sim em Deus. As provas nos mostram que não podemos acomodar-nos a este mundo. Escuta, irmão, a prova nos ensina que nós somos estrangeiros nesse mundo. Quando você vê as injustiças da vida, quando você vê ao seu redor as coisas que estão acontecendo, a violência com que o mundo está se dirigindo, você e eu temos que nos sentir incômodos com isso. Temos que nos sentir incômodos. E cada vez que nós vemos essas injustiças, o que você pensa? Um dia tudo isso vai se acabar. Um dia, não muito longe, vai chegar um dia que não vai ter injustiça, não vai ter lágrima, não vai ter nada, senão Deus governando esse mundo. Então, quando você vê essas coisas e você é provado, é incomodado, então isso ensina você que o mundo não é seu lar. O mundo não é seu lar é na eternidade. Você se incomoda com a prova. Oh Senhor, quantas vezes, mas você se incomoda porque Deus está lembrando para você que esse não é seu mundo, que você não pode se sentir cômodo aqui. Você não pode acomodar-se aqui. Seu mundo e sua cidadania está nos céus, de onde esperamos a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a buscar a sua igreja em glória, para livrá-la das tribulações vindouras. Então a prova também, amados, produz um caráter piedoso na vida do cristão. A prova permite nos aproximarmos mais a Deus, sentirmos o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E então é aí quando nós podemos dizer: diga o que é fraco, que eu sou forte. Amém? A prova também te revela atributos de Deus que você não conhecia. A prova revela atributos de Deus que você não conhecia. Moisés, quando Moisés foi para o deserto, conheceu outras características de Deus que ele não conhecia. Davi, quando foi lá estava no deserto, quando estava nos montes, ele conheceu atributos de Deus que ele não conhecia. Às vezes pensamos, cremos que conhecemos a Deus, mas realmente quando nós somos provados em um aspecto das nossas vidas, vemos Deus agir, e aí você conhece a Deus, essa característica que você não conhecia dele. Quando você está doente, você conhece o Deus Rafa. Quando você pensa na vida que é temporária, aí Deus lhe faz ver o Deus Solano, o Deus eterno, o Deus glorioso. Então, amados, tudo isso se traduz em quê? Em crescimento espiritual. Você se torna uma pessoa mais madura, julga menos e ora mais. Cresce espiritualmente. Enfim, amado, você cresce no crescimento que Deus dá. Você cresce no crescimento que Deus dá. Por isso, Deus nunca nos deixará nos meios das provações. A provação nos gera esperança e nos aumenta a nossa fé. Quando nós vemos que Deus chega ao nosso encontro no meio das tribulações, então nós vemos que a palavra de Deus é confirmada nas nossas vidas e nós podemos ver quão verdadeira é a palavra e as promessas de Deus. Porque Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E quando nós vemos que Deus chega realmente, que não nos desampara e que Ele chega realmente ao nosso encontro, nós começamos a acreditar mais no que está escrito na palavra de Deus. E nosso caráter é mais formado. Nosso caráter, nós vamos crescendo. Porque entendemos que o que Ele prometeu na Bíblia está se cumprindo nas nossas vidas. O livramento, o cuidado de Deus, que Deus chega no tempo que Ele tem que chegar. Ele vem dar livramento, vem dar provisão, vem ajudar-nos e demonstrar-nos que o que Ele prometeu, Ele cumpre. E que se Ele prometeu bênçãos para esse mundo, também o que Ele prometeu para a vida gloriosa futura, Ele também vai cumprir isso. Por isso devemos ter gozo, como disse o apóstolo Tiago, quando cairmos em várias tentações. Porque Ele prometeu estar conosco. E quando nós somos tentados ou provados, é quando nós começamos realmente a conhecer mais a Deus.
e dizer como disse Jó: já eu não te conheço pelo que eu ouvi, já eu te conheço pelo que eu vivi. Que você chegou no meio da minha provação, no meio da minha aflição, e você chegou no meu encontro. Então essa é a nossa esperança, amado. Quando estejamos sometidos em diversas provas, vamos ter confiança, vamos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé e vamos ter bom ânimo no meio das tribulações, porque Ele prometeu: não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não anula a prova, Ele não anula de maneira alguma a prova. Pelo contrário, quando Ele tem que usar a prova, Ele vai usá-la. Mas a diferença que faz a grande diferença é que Ele prometeu que Ele estaria contigo e comigo no meio de qualquer dificuldade que você enfrente nesta vida. Então tenha ânimo, tenha confiança, confie no Senhor e Ele fará. Amém? Vamos orar, vamos estar em pé e vamos agradecer a Deus por esta palavra. Vamos pedir a Deus que nos dê força. Se você está sendo provado nesse momento, acho que todos nós, em algum aspecto das nossas vidas, estamos sendo trabalhados por Deus. Que não falte nossa fé, que não neguemos a Deus, que mantenhamos nossa confiança firme no Senhor e que possamos ter gozo, alegria no meio das aflições. Senhor, te amamos, abençoamos teu nome. Reconhecemos nossas fraquezas e estamos diante de Ti orando no nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecendo por nos permitir estar aqui na Tua casa, te louvando, glorificando Teu santo nome, louvando juntamente com Tua igreja. Obrigado pela vida de cada um dos presentes, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por tudo, amado Deus, e obrigado, Senhor, porque hoje Tu nos lembras mais que Tu estás conosco no meio das tribulações, das angústias. Tu prometes que irias estar e estás conosco. Nós sentimos Tua presença enquanto Te louvamos. E no meio das provações, Senhor amado, que Tu venhas aparecer, aumentar nossa fé e a dar crescimento. O crescimento que Tu prometiste na Bíblia, até completar a boa obra que Tu começaste em nós. E que Tu possas trabalhar tranquilamente nas nossas vidas e nós possamos Te deixar agir nelas para a Tua glória e você poder nos convertir em um instrumento da Tua graça, um instrumento de transformação de outras vidas e que as pessoas possam ver em nós, amado Deus, fruto do Teu Espírito Santo como resultado do Teu trabalho, como resultado das provações e que o produto final seja um filho de Deus regenerado pelo poder do Espírito Santo que se mantenha em pé durante todos os momentos da sua vida. Eu oro pelas famílias, eu oro pela Tua igreja hoje e oro pelas pessoas que nos estão escutando desde suas casas. Que seja abençoado de maneira poderosa. Que Tu venhas também aparecer no momento da sua aflição, seja qual for, doença, provisão, momento difícil. Senhor, que você venha aparecer na vida deles, para eles verem a Tua glória e eles possam Te ver claramente como Jó, ele conseguiu Te contemplar na sua vida. Obrigado por todo, amado Deus. É assim como nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados.